A prática da oração é a arte de entrar no Santo dos Santos e de nos colocar na presença do próprio Deus em espírito, por meio da fé, valendo-nos do sacrifício de Cristo e falar com Deus com toda liberdade por meio da palavra audível ou silenciosa. A oração parece uma completa loucura. Como pode o homem comunicar-se com o próprio Deus em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação, se este é o Senhor de todo o universo e nós, miseráveis habitantes de um pequeno planeta que integra o sistema solar, que por sua vez é somente uma parte minúscula de uma galáxia chamada Via Láctea, composta de mais de 100 bilhões de estrelas, relativamente semelhante ao Sol. O espanto é ainda maior quando se sabe que existem 100 bilhões de galáxias, mais de 15 para cada habitante da Terra, além dos distantes e brilhantes quasares. Como pode Deus ouvir as orações diárias que por pelo menos os 2,1 bilhões de cristãos lhe dirigem? Os críticos dizem que a oração é válida não porque penetra até os ouvidos do Senhor dos Exércitos, mas porque é emocionalmente saudável para quem ora. No entanto, aqueles que oram corretamente estão convencidos de que a sua oração chega de fato até a santa habitação de Deus, até os céus. Apesar dessa aparente irracionalidade, a oração é a mais alta atividade da qual o espírito humano é capaz, segundo o professor da Universidade de Sydney, na Austrália. O homem ora porque tem necessidade interior de orar, porque sabe que Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Charles Hodge, um grande teólogo e pregador, ele diz que a oração é a conversa da alma com Deus. A palavra de Deus insiste conosco quanto à necessidade que temos de orar, já que a oração foi instituída e é ensinada por Deus, por nossa causa, para o nosso bem. E Jesus Cristo enfatizou a necessidade de os seus discípulos orarem, sendo ele mesmo um modelo de oração para todos nós. Entretanto, deve ser ressaltado que Jesus não exercitava a oração apenas para ser um exemplo para nós. Antes, a oração foi, em algum sentido misterioso, uma parte necessária de sua vida ministerial. Ensina-nos a orar, pediu um dos discípulos a Jesus. Este foi talvez o mais sábio de todos os pedidos jamais feito por qualquer dos seguidores de Cristo. Propiciou-nos uma resposta que, desde então, tem ensejado a reflexão dos cristãos em todos os tempos e levado muitos a preencher páginas e páginas de preciosos escritos sobre o que está implicado nela. No texto de Mateus, capítulo 6, do verso 5 até o verso de número 15, Jesus combate algumas práticas erradas de oração e apresenta princípios que devem nortear a oração cristã. Como a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso manual de oração, precisamos aprender com ela como devemos orar, por meio dos ensinamentos de Cristo. A oração do Senhor se constituiu num modelo de oração para toda a igreja, em todos os tempos. Por meio de seu estudo, podemos meditar, mediante a iluminação do Espírito Santo, aprender uma série de princípios e orientações que devem nos guiar no decorrer da jornada cristã. Na oração do Senhor, que é a oração representativa de todas, encontramos uma fórmula, um roteiro, no qual o Senhor Jesus nos propôs tudo quanto dele é lícito buscar, tudo quanto conduz ao nosso benefício e tudo quanto é necessário suplicar. Talvez essa seja a oração mais conhecida e mais proferida entre todos aqueles que se denominam cristãos. Contudo, será que todos aqueles que entoam essa oração compreendem a riqueza das palavras ensinadas por Cristo aos seus discípulos? Bem, movidos pelo desejo de uma compreensão mais profunda da importância, do significado, das implicações e das verdades embutidas na oração, nós faremos uma jornada de 10 encontros, nas quais discutiremos os assuntos que permeiam a temática da oração, tendo por base
a oração do Senhor, conhecida pela Igreja brasileira como a oração do Pai Nosso, desejando que o Senhor da oração nos ensine, pelo Espírito, a orar como convém a Ele. A oração sempre foi apreciada pela Igreja e é a atividade mais natural na qual nos envolvemos. A oração é a medida de todos nós aos olhos de Deus. Orar é exercitar a nossa confiança na providência de Deus, sabendo que nada, absolutamente nada, nos faltará, porque Ele é o nosso Pai. Orar ao Pai significa sintonizar a nossa vontade com a dele, sabendo que Ele é santo e a sua vontade também o é. E eu quero convidar você a estar comigo nessa jornada e juntos desfrutarmos dos privilégios que Deus nos concedeu, visando a nossa edificação, nosso conforto, alívio e assim podermos expressar a nossa adoração, a nossa gratidão ao Pai Celestial. O Senhor Jesus nos instruiu a orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Existem 5 princípios bíblicos que devem nortear a nossa oração: reverência, submissão, confissão, súplica e confiança. No início do versículo 9 da oração do Pai Nosso, Jesus nos mostra a importância desse princípio, a reverência. Jesus ensina os discípulos a iniciar a oração com a reflexão da glória de Deus. Aparentemente simples, na prática nos parece uma dura e disciplinadora lição. Normalmente nós nos achegamos a Deus em oração apresentando as nossas lutas, as nossas questões pessoais, os nossos dilemas. No entanto, Jesus Cristo nos desafia a esquecer as nossas questões, os nossos problemas e a conduzir os nossos olhos para a glória de Deus. Antes de começarmos a pensar em nós mesmos, em nossas próprias necessidades, antes de nossa preocupação com o próximo, devemos começar com nossas orações por esse grande interesse acerca do Senhor Deus, acerca de sua glória, acerca de sua honra, acerca da sua pessoa. Jesus quer nos educar e mostrar que, por mais grave que sejam nossos problemas e preocupações, Deus deve ter a primazia. E no início desse verso, nós encontramos uma demonstração prática de Mateus capítulo 6, verso 33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Martin Lloyd-Jones, um grande pregador da palavra de Deus, ele disse certa vez que se quisermos conhecer a Deus e ser abençoados por Ele, precisamos começar as nossas orações pela adoração à sua pessoa. Precisamos orar dizendo: santificado seja o teu nome, dizendo-lhe que, antes de mencionarmos qualquer preocupação conosco, o mais profundo anelo, o mais profundo desejo é que seja conhecido entre os homens, é que o próprio Deus seja conhecido entre nós. No verso 9, há outro ponto que deve ser realçado. Quando oramos, estamos falando com o nosso Pai. Aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador ganharam o direito de chamar Deus de Pai. Então, quando oramos, nós estamos falando com o nosso Pai. Temos que ter em mente que Deus é um Pai santo, que deve ser reverenciado e adorado. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, verso 11,
Ele se refere ao Pai assim: Pai Santo. Este Deus a quem chamamos Pai é o Deus de quem devemos nos aproximar com reverência, adoração, com temor e maravilha. É impossível louvar a Deus sem que sejamos tomados por um reverente temor diante da sua grandeza. O Salmo de número 111, verso de número 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. O alto privilégio que temos de nos relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo deve estar sempre associado à visão da grandeza de Deus, deve estar sempre associado à visão da grandeza dos atributos de Deus, que nos conduz ao seu serviço com santo temor. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 28 e verso 29, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Adoremos a Deus de modo aceitável com reverência e temor. Quando oramos, nós somos convidados a meditar naquilo que Deus é e tem feito. Ao dizermos, santificado seja o teu nome, nós estamos convidando a todos os homens a reverenciarem a Deus, reconhecendo a sua santidade. Nós estamos, como Davi, declarando de forma incisiva: proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. O Salmo 134, verso 3. De modo semelhante ao salmista que diz: aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Salmo 66, verso 1 e verso 2. A nossa oração deve ser sempre um ato de glorificação a Deus. Nós o glorificamos quando reconhecemos quem é Deus e, pelo Espírito, nos dispormos a cumprir a sua vontade, proclamando a sua majestade e glória reveladas no seu nome. Amém. Eu quero desafiar você, nos próximos dias, a ler e sentir a oração do Pai Nosso, que se encontra no texto de Mateus capítulo 6, do verso 9 até o verso de número 13. E que no decorrer desses dias, até o nosso próximo encontro, esse exercício de ler e sentir a oração do Pai Nosso, você encontre e desenterre os tesouros que se mostram e descobrem a nossa fé pelo Evangelho. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.